Neste vídeo, estarei falando sobre algumas temáticas da sociologia da religião, tendo como foco as características do neopentecostalismo no Brasil, a lógica do mercado religioso, demanda e oferta, a relação entre a produção de bens simbólicos do neopentecostalismo, as carências da sociedade contemporânea, e como se dão as relações de troca simbólica no contexto neopentecostal. No que consiste a sociologia da religião? A sociologia da religião é um ramo da sociologia e ela se fundamenta na compreensão humana entre o profano e o sagrado. Independente da crença, o que é mais significativo da religião para a sociologia é o papel fundamental que ela exerce na vida social. Como é a pesquisa em sociologia da religião? Quais são os principais sociólogos? A pesquisa em sociologia da religião se dá de forma empírica, através de autores clássicos como Émile Durkheim, Max Weber, George Simmel. Durkheim considera a religião como parte essencial da vida social. Em sua própria obra, As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele diz: nosso objetivo nesse livro é estudar a religião mais primitiva e simples atualmente conhecida, fazer a análise dela, tentar sua explicação. Para o sociólogo, a ciência não substitui a religião. Há algo eterno na religião. Em toda obra, ele visa a busca da origem da vida social e tem como pesquisa o totemismo de povos primitivos na Austrália. Em busca do universo ideológico do fenômeno religioso, ele consegue articular as representações de tempo, espaço, morte através da instituição nas quais ele acreditava ter uma consciência coletiva. Conclui a obra entendendo que a religião é algo eminentemente social. As representações religiosas são representações coletivas, ritos. Nesse sentido, a religião é um produto do coletivo. Agora, Max Weber e a religião. Um dos principais motivos de sua pesquisa foi captar as relações entre economia e religião. Ele reconhece o capitalismo como uma força na realidade social moderna, mas evita atribuir a uma só matriz a origem das dinâmicas sociais, divergindo de Marx. Nesse sentido, ele trabalha com o econômico e o religioso em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, ele analisa a origem de uma consciência econômica condicionada a um conteúdo da fé religiosa. Tem como recorte o caráter predominante protestante calvinista, que, em sua análise, pregava a acumulação de capital em um objetivo existencial e que o sucesso na profissão é um sinal da predileção divina. George Simmel dá início diferenciado os dois conceitos, religiosidade e religião, que, em sua opinião, se difere pelo fato de que a religião é criada pela religiosidade e não o contrário. A religiosidade seria uma disposição de ânimo interior e a religião uma fase mais avançada, uma objetivação da fé. Um processo similar que o autor faz com a natureza e cultura. Um exemplo, a crença na versão similiana seria um exemplo de religiosidade, enquanto os ritos se encontrariam a meio caminho entre a religiosidade e religião. Para pensarmos na genealogia do neopentecostalismo no Brasil,
é fundamental pensarmos não somente nas características herdadas das igrejas que precedem tal movimento, mas sim levarmos em consideração a influência das igrejas e movimentos com características neopentecostais norte-americanos. Uma gama considerável de líderes, teólogos e personalidades do meio protestante norte-americano, através de suas obras literárias, influenciou em muito o pensamento neopentecostal no Brasil, trazendo à tona conceitos como a teologia da prosperidade, a confissão positiva e a guerra espiritual. Os rumos que tomou a vertente neopentecostal permitiram que as diferenças com o discurso conservador das pentecostais clássicas ganhassem vulto. Nesse ambiente de expansionismo, os neopentecostais não estão somente presentes nos meios de comunicação, pregando e formando a opinião dos fiéis, mas chegam também a outros níveis do arranjo social contemporâneo, como na esfera da política nacional. Não se trata de mérito de tal vertente pentecostal, uma vez que outras denominações mais tradicionais possuem membros nos mais diferentes escalões. No entanto, o que nos chama a atenção é que, se outrora havia ainda um passo tímido no sentido de participação política, ou até mesmo um comodismo por parte dos adeptos ao pentecostalismo clássico, hoje, com a explosão do neopentecostalismo, esse quadro mudou. Candidatos são lançados e apoiados por grande parte das comunidades evangélicas. Nas palavras de Mariano, a velha máxima "crente não se mete em política" deu lugar ao slogan "irmão vota em irmão". Contudo, vale a observação que isso não significa uma adesão ou engajamento político generalizado entre os fiéis. Assim, o neopentecostalismo traz outra alternativa de protestantismo, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, na qual os estereótipos parecem não mais valer para rotular o protestante, uma vez que esta mesma proposta vai se adaptar à sociedade, ao arranjo social proposto pela modernidade. As características do neopentecostalismo no Brasil é o resultado da transformação e readaptação das igrejas pentecostais que veio à tona no final da década de 70 do século passado. E hoje se faz presente nas mais diversas áreas do contexto nacional, da mídia ao cenário político. Esta seria, segundo Ricardo Mariano, a vertente pentecostal que mais cresceu nas últimas décadas e despertou a atenção da imprensa, dos meios de comunicação, dos pesquisadores e da própria Igreja Católica, a qual vem perdendo fiéis no Brasil para igrejas evangélicas. Ainda, segundo Mariano, quanto a essa nova roupagem do protestantismo no Brasil, podemos afirmar que as igrejas neopentecostais realizaram as mais profundas acomodações à sociedade, se pensarmos em termos de mutações do protestantismo através dos tempos, abandonando vários traços sectários, hábitos ascéticos e o velho estereótipo pelo qual os crentes eram reconhecidos e implacavelmente estigmatizados, abolindo certas marcas distintivas e tradicionais de sua religião, propondo novos ritos, crenças e práticas, dando ares mais brandos aos costumes e comportamentos, como em relação às vestimentas. O prefixo neo é utilizado para marcar sua recente formação, bem como seu caráter de novidade dentro do protestantismo, mais especificamente do pentecostalismo.
A relação entre a produção de bens simbólicos do neopentecostalismo e as carências da sociedade contemporânea, segundo Bourdieu, há um ponto crucial em todo o processo de produção religiosa. O produto religioso tem de ser efetivamente consumido para que a ideologia religiosa seja propagada. Isso significa afirmar que a cosmovisão produzida pelos especialistas clérigos, de acordo com a ideologia religiosa, precisa ser recebida e incorporada pelos leigos. Em outras palavras, a produção religiosa tem por objetivo o consumo religioso e, para tanto, é necessário existir uma relação entre a procura religiosa ligada aos leigos e a oferta religiosa relacionada ao produto oferecido pelos clérigos. Como se dão as relações de troca simbólica no contexto neopentecostal? A troca simbólica tem particularidades que distinguem de trocas puramente econômicas. Segundo Bourdieu, as igrejas oferecem bens simbólicos em uma lógica de mercado. A situação é mais complexa do que uma simples troca econômica. Antes, deve ser entendida por uma situação na qual as relações puramente comerciais não são bem-vindas. Ao contrário, elas devem permanecer veladas. E quando afirmamos isso, não se trata de um puro cinismo ou falsidade por parte dos agentes envolvidos, mas na incorporação de hábitos religioso que cria uma legitimidade religiosa para esse tipo de troca simbólica. Em sua obra A Economia das Trocas Simbólicas, ao desenvolver um capítulo intitulado Gênese e Estrutura do Campo Religioso, Bourdieu apresenta de modo original contribuições de Émile Durkheim e Max Weber, definindo a religião como um conjunto de práticas e representações que se revestem de caráter sagrado. Bourdieu aborda a religião como linguagem, isto é, sistema simbólico de comunicação e de pensamento. Desta forma, a mesma se tornou uma força estruturante da sociedade, pois opera a sua ordenação ao assumir a produção de sentido e construir experiências. Enquanto sistema simbólico, a religião é estruturada na medida em que seus elementos internos relacionam-se entre si, formando uma totalidade coerente, capaz de construir uma experiência. As categorias do sagrado e profano, material e espiritual, eterno e temporal, o que é do céu e o que é da terra, funcionam como alicerces sobre os quais se constrói a experiência vivida. Destaca-se o fato de que, ao sublinhar a importância do simbólico, Bourdieu não o entende como mero reflexo do real, e nem como simples subjetividade. Mostra o referido autor que a subjetividade da experiência religiosa consegue objetivar-se socialmente em práticas e discursos na medida em que responde a uma demanda social, ou seja, é capaz de coletivamente dar sentido à existência dos que integram um dado grupo. Assim, pelo processo de transfiguração das relações sociais, as práticas e representações religiosas não são simples camuflagem ideológica de instituições ou de interesses de classes. São produções internas do campo religioso que, pelo efeito da consagração, as tornam irreconhecíveis enquanto produção humana e arbitrária, assegurando sua reprodução enquanto sobrenaturais ou divinas. Ok, pessoal?